Olá a todos, estamos começando hoje mais um podcast aqui na Tower Home Loans. Hoje nós temos o prazer de ter conosco a Mariana e o Albert, são os fundadores e os proprietários da Invest Realty Group. A empresa deles tem uma presença muito forte em New Hampshire e Massachusetts. Nós vamos estar conversando um pouco com eles. Estamos aqui com o meu companheiro, Alex Marshall, que está no companheiro de batalha aqui. E eu tenho muita satisfação de estar hoje gravando esse podcast, porque no decorrer dos anos, trabalhando com eles, eu me tornei amigo deles. Hoje ganhei até um presente do Albert aqui. Cadê? Filma aqui, Willi. Deixa eu ver aqui. Ah lá. Você não vai dar um zoom aqui? Dá um zoom aqui, Willi, para eu ver aqui. Aqui. Não tem zoom aí não, Willi? Ué, o Willi me mata. Olha o zoom ali, ó. Pô, deu o zoom. O Willi me mata com o meu zoom. Então, assim, ó, você não deve estar lendo, mas tem escrito Loan Officer. Because Badass Miracle Worker isn't an official job title. É o tipo de coisa que você gosta de ganhar. Então, obrigado. Foi ótimo. Nada. Então, olha só. Mas hoje, o que a gente está pensando? O que eu queria estar apresentando, eu acho que esse podcast vai ser muito interessante. Eu estava falando com eles aqui antes de começar a gravar, porque, primeiro, pela experiência que eles têm de mercado. Os dois são muito bons no que fazem, têm muito conhecimento, muita experiência. Então, a primeira experiência deles é como corretores, que nós vamos estar falando aqui, eles vendem casa e ajudam os compradores. Então, eles têm muita experiência dos dois lados. Como o listing agent, que quem não sabe o que é isso, é aquela pessoa que põe a casa no mercado. Então, eles têm muita experiência fazendo isso, pegando quem está querendo vender casa e colocando a casa para venda. E eles têm muita experiência em ajudando os clientes que querem comprar casa. Eles trabalham dos dois lados. E manja, tá? Porque eles fizeram os dois trabalhos. Eles venderam a minha casa e arrumaram a outra pra mim. Fizeram os dois. Mas não só isso, que eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de falar de um pouquinho além disso, é a experiência deles como investidores, que eles também são investidores no mercado imobiliário, então o dinheiro deles fica onde eles te aconselham a pôr dinheiro, então eles põem dinheiro no mesmo tipo de investimento que eles aconselham os clientes deles a pôr o dinheiro. E, além disso, eles já fizeram vários, eu acho que vocês estão até mexendo com mais um, de comprar, reformar e vender. Então, eles são engajados em todas as áreas do mercado imobiliário e eu acho que isso vai ser importante para você que está nos assistindo hoje ter essa perspectiva bem global do mercado. Então, sem delongar muito, eu queria dar boas-vindas a vocês dois hoje. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigado, Jean, por receber a gente aqui no escritório, no seu podcast. Parece que a Mariana está mais acanhada hoje, mas a verdade é que ela é a que fala mais. Vamos make sure que ela vai falar do jeito que ela fala. Quero ver se a Mariana vai pedir para segue a gente, clica no sininho, share o vídeo, faz aí. Então, olha só. Então é o seguinte, eu queria começar, como a gente falou antes de começar aqui, eu queria começar ouvindo um pouquinho da história de vocês. Então, não sei quem que vocês querem, como vocês querem começar. Primeiramente, calma lá, né? Calma lá. Agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um prazer. Nós dois já ajudamos várias pessoas na comunidade e com certeza vamos ajudar várias outras famílias por aí. Sim. Então, a nossa história, nossa história de amor com o real estate começou há muito tempo atrás. Na verdade, começou até antes de eu começar com o Albert. Então, o início da carreira, como eu não estava lá, vou dar a oportunidade para o marido falar um pouquinho, né? Deixa ele falar um pouquinho, né? Então, eu comecei no real estate em 2004. Eu graduei a faculdade em 2002 e comecei num trabalho. Eu graduei em bioquímica, então eu comecei nesse ramo. E logo depois... Então você estudou, né, cara? Estudei um pouco. Não dá pra ver, mas você estudou. Sou estudado, sou moço entendido. Você chegou na América quando? Eu cheguei aqui e foi em 87 ou 88. Novinho, então? Eu cheguei novo. Eu cheguei aqui com 8 anos de idade. 7 para 8 anos de idade. Então, aí você estudou aqui, fez tua escola? Eu fiz a escola aqui. Eu fui até com a Diana, né, Diana? Fomos pra 4ª série junto? 4ª série lá na East Somerville. A Diana sempre fala que tinha um menino que bully ela na escola. Tinha um bully lá que não me deixava quieto. Eu fui na Lincoln Park, né, em Somerville. Depois da Lincoln Park eu fui pra uma escola católica. Depois eu fui pra East Somerville. Então a minha escola foi toda aqui. E aí você foi pra faculdade aqui, se formou fui pra faculdade aqui na UMass Amherst, que é onde que o seu filho está agora. Joshua, tá? Então, eu fui na faculdade, me formei e comecei trabalhar no meu ramo. Mas por várias razões, eu decidi a não continuar naquele ramo, eu saí do meu trabalho. E um amigo... Mas você chegou a trabalhar com isso? Cheguei, fico mais ou menos 2 anos. 2 anos trabalhando com isso. Aí depois um amigo meu que trabalhava no real estate
me fez um convite. Falou assim, ó, já que você tá esse verão aí, você não tá fazendo nada, tá fora do trabalho. Você tá à toa, hein, cara? Entendeu? Vamos trabalhar no real estate. E eu acabei tirando a licença só para ter um part-time, alguma coisa para fazer. Mas na pressão mesmo, teu amigo te colocou, e né? na pressão também, que eu tinha que arranjar o trabalho. Minha mãe e meu pai já queriam me expulsar de casa, falou assim, já é não. Aí ele me apresentou o real estate e eu realmente apaixonei com esse trabalho. É um trabalho muito gratificante, porque você tem a oportunidade de crescer, né, o tanto que você quiser. E as pessoas são muito gratas por você apresentar, realizar o sonho de uma pessoa. Então, eu acho que é muito poucos trabalhos, né, que você tem essa oportunidade. Você tem a oportunidade momento legal na de vida participar do momento, realizar o sonho de uma pessoa, saber que você está não vendendo um carro para ele, uma coisa, mas você está vendendo uma coisa que realmente... Não que vender carro seja ruim, né? Não que vender carro seja ruim. Não tô falando mal de ninguém. Mas não é isso. Eu tô falando que você tá dando uma coisa para ele, que ele vai ganhar dinheiro, vai Não, dar e deixa eu te falar, você ser real estate, você tem que gostar, tá? Tem que gostar. Porque você trabalha todo final de semana, quando você trabalha quando ninguém mais trabalha. Essa parte de trabalhar o final de semana nunca foi problema para mim até eu começar a ter, quando eu tive criança. Aí quando eu comecei com meus filhos... Normalmente é assim, né? Aí começou a apertar mais, que eles estão na escola, aí no final de semana aí fica muito corrida, corro lá para fazer uma coisa, corro lá para fazer outra com eles, depois tem que sair correndo. Então é uma parte que você falou que é mais difícil depois das crianças. É bem difícil, na minha opinião é bem difícil. Então essa é a minha história. Eu entrei no real estate, nunca olhei para trás, gostei muito da experiência, amei, eu gosto muito do meu trabalho. Então você trabalha, mas é uma coisa muito gratificante. Então, Nossa, 2004 são 18 anos. 2004. Quer dizer, você viu o real estate na época fantástica, mas você viu a crise também. Eu também vi na época crise. Na crise foi muito difícil. Naquela época da crise, no escritório onde que eu trabalhava, era gigante, devia ter uns, 100 e poucos corretores. Antes da crise? E antes da crise, no mortgage broker, no mesmo escritório, não tinha lugar nem mesa sobrando, era uma briga por causa de mesa. E de uma hora para outra tinha 4, 5 pessoas lá dentro, todo mundo. Então foi uma época muito difícil para todo mundo, corretor, mortgage broker, os donos da casa, foi difícil, muito difícil. E foi nessa época aí que eu tive a brilhante ideia, né? Então, quando nós casamos, o Albert estava numa situação financeira bem crítica, né? Foi bem ali quando o mercado quebrou e ele era um rapaz novo fazendo dinheiro que acabou queimando tudo, né? A gente vê isso todo dia no nosso mercado. As pessoas estão fazendo muito dinheiro, mas não estão investindo, né? Tá fazendo 100 mil, vão gastar 110. Estou fazendo 200 mil, vou gastar 215. Então, era essa pessoa aqui que vocês estão vendo, né? Vocês se conheceram nessa época da crise ou antes da crise? Depois da crise. Então, crise. Sim, então quando eu conheci o Albert, eu conheci ele, tadinho, sabendo que ele estava um pobre coitado todo vivendo. Falaram comigo que ele estava vivendo de favor na casa de um amigo, né? Depois que eu descobri que a casa era dele, foi um... O amigo que estava de favor. Esse amigo... Falador, esse cara estava de favor, foi com você. Que tava morando de favor na minha casa, o Albert está na minha casa. Sim. Não, vou te contar a história então. A Mariana, na verdade, foi um presente de aniversário. E quando eu falo isso, é presente de aniversário. O meu amigo, Presente grego, que morava comigo na minha casa, tava namorando com uma amiga da Mariana. Uhum. E ele trouxe a Mariana no meu aniversário lá pra casa. E me deu como presente. O teu presente de aniversário. Ainda bem que deu certo, né? Ainda bem que deu certo. Ninguém aqui concorda com essa versão da história. Olha, eu vou até skip essa parte aí de romance e vou voltar pra fase lá da Invest, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que tem personalidade um pouquinho forte. Então, quando nós casamos, eu falei assim, primeiramente, homem quebrado eu caso, homem com dívida não. Fui lá, fiz ele vender tudo que ele tinha para poder pagar as dívidas. O pobre coitado foi dirigir carro super caro e coloquei ele no Toyorinha. Porque a gente não pode sair, né? Com crédito sujo. E depois ele trabalhava com o Pablo Maia, inclusive a gente tem maior respeito pelo Pablo. E ele adorava trabalhar com o Pablo. Mas naquela época lá, que não estava vendendo casas nenhuma, né? Eu falei para ele, assim, olha, Albert, eu vou te dar 2 escolhas. Ou você volta a ser bioquímico, porque tinha um salário razoável na época, né? Ou nós vamos abrir nossa própria imobiliária. E ele falou, você é doida? Quem que tá abrindo, tá todo mundo fechando, a gente vai abrir? Eu falei, ou é igual poker. Ou a gente vai all in, ou a gente sai fora. Então, assim, naquela época eu deixei por conta dele. Porque se ele quisesse voltar a ser o bioquímico lá, também por mim funcionava naquela época, né?
E foi quando nós decidimos abrir Invest. Eu lembro... No meio da crise. No meio da crise, que eu falei, ou vai ou desce, né? E foi engraçado, que realmente a gente não tinha dinheiro quase nenhum no banco. E ele falou, a gente vai fazer um office em casa. Eu falei, não, se for para fazer, vamos fazer um negócio sério desde o início. Alugamos um officezinho pequenininho, né? O aluguel era, sei lá, $300. Os móveis, a gente nem tinha dinheiro para comprar móveis. Então, foi tudo, eu fui naquele marketplace lá, saí pegando, porque naquela época tinha muitos business que estavam fechando. Na coragem. Aí eles estavam dando de graça, comprei uma mesa lá de $100 que o Albert me odeia até hoje por causa dela. Nossa, uma mesa pesada, 5 anos para carregar, subir escada. A gente... Em qual cidade? Era em Nashua, na Main Street de Nashua, New Hampshire. Sim. Quando a gente mudou para cá... bem quando nós abrimos a Invest, foi aqui em Malden, que a mãe dele tinha um imóvel e tinha um cômodo do lado da casa, né? E foi lá que nós abrimos o primeiro office para poder encontrar com os clientes no nome da Invest Realty. E depois abrimos mais um lá em Nashua. Então, foi desde o início, foi bem no perrengue mesmo, né? Foi difícil, na mas cara, nós na fomos coragem. segurando e... Tipo assim, vendendo pouquinho, porque não tinha muito banco, não tinha nada, era aquilo que deu. Ô, Jean, naquela época, foi bem quando nós casamos, né? Uhum. Foi em 2008. Se eu te falar do meu grupo de amizade, ninguém tinha casa própria. Aquilo ali salvou a nossa vida. Porque nós vendemos para todo mundo. Como vendendo. O pessoal que trabalhava comigo comprou, do meu círculo de amizade, do pessoal da igreja. Então, assim, foi um círculo novo que normalmente, quando você estava. começa um business assim, você reach para sua família, amigos. Os primeiros são Friends and family. Mas no meu caso, eu já tinha vendido para meus amigos, Já tinha para meus friends. 2004. Eu já tinha vendido em 2004. Então, quer dizer, para começar a Invest Realty, foi praticamente tipo, a crise, vocês praticamente viram a crise e transformaram ela numa oportunidade. Transformamos numa oportunidade. Uhum. Foi uma época muito difícil, como a Mariana falou antes da crise, eu estava muito bem, vendendo bastante casas, entendeu? Então, Gastando tudo, não mas eu salvando dava nada. o conselho para as pessoas, né, de como ganhar dinheiro no real estate, mas eu não fazia. Entendi. Eu não fazia. Eu pegava o dinheiro e torrava. Então eu não tava nem aí. Playboy. Entendeu? Então, essa que foi um grande erro que quando o mercado virou, que eu falei assim, ó, eu fico falando para as pessoas comprar para investir, mas eu mesmo não faço. Então vamos transformar esse negócio. Quer dizer, a crise não só foi transformada em oportunidade para vocês, porque vocês viram aquele momento e... Você tá vendo que eu tô... Depois desse copo aqui, eu tô puxando seu saco aqui. Eu tô falando que vocês viram o momento, Se mas na ele verdade... soubesse, eu tinha dado uma garrafa. Na verdade, a gente entendeu que a Mariana viu o momento brincando com você. Então vocês viram esse momento. Pra quem não entendeu, deixa bem claro. Não, mas espera aí que eu vou defender. Eu dei oportunidade para ele. Ou voltar ele tem um mestrado em bioquímica. Sim. Ou ele podia voltar Ela ao te trabalho deu opção. dele, né? Eu dei opção, mas depois a gente foi junto nessa. Foi tão engraçado, né, que a casa que ele morava era um baila de uma casa enorme, piscina, jacuzzi, tudo. E eu Ele fiz. te enganou. Eu Ele fiz te também. enganou, ele te Não. impressionou. Eu lá sou mulher de ser impressionada, Jean Machado. Tá me confundindo, rapaz? Então, quem rodou foi ele. Então, naquela época lá, eu fiz ele vender aquela casa, eu nem entrava naquela casa, porque eu sabia que ele não tinha condições financeiras de estar ali, eu achava aquilo ridículo. Então, eu fiz ele vender aquela casa e mudamos para uma multifamília. Jean, o Albert não é metido, ele é super gente boa. Mas ele tinha vergonha. Ele ficou 1 ano sem chamar os amigos para ir lá na nossa casa, porque ele falava assim, como que ele sai daquela mansão, né? Até eu. Mas o meu ponto de vista, eu falei assim, cara, agora você não tem mais dívida. Pagamos tudo que tinha. Vamos agora construir nossa vida, né? Essa mulher te endireitou, né, velho? Presente, hein? Presentão. Essa mulher te Presentão, tô te endireitou, falando. né, velho? Presentão. Então, olha só. Eles falam pra mim jogar na loteria, eu falo assim, não tem como jogar na loteria, gastei toda a minha sorte com ela. Já era, acabou. É romântico. Mas sabe por que eu gosto de contar a nossa Gostei. história? Vou começar a falar isso pra todo mundo agora. Essa frase acabou pra mim. Aqui a gente rouba a frase dos outros, tá? Aí já virou minha agora. O que eu acho bacana contando essa história nossa do começo, né? É que eu sempre falo, as pessoas não devem comparar o capítulo dele com o nosso. Sim. Porque nós já tivemos os capítulos de antes, né? Então, Exatamente. às vezes, a pessoa vê a gente hoje e quer comparar as vidas. E não é assim. Nós não começamos aonde nós estamos. Mas olha só, isso aí, 2 coisas que eu acho que a gente tem que salientar da história de vocês, que eu acho que serve de lição pra gente, pra quem tá nos ouvindo, é o quê? Primeiro, essa parte de ter visto a oportunidade no meio da crise. A gente fala sempre, quando tá entre os nossos amigos, até aqui no programa,
que oportunidade nunca vem com um crachá escrito oportunidade. Ela vem fantasiada. Ela vem disfarçada de dificuldade, problema, de crise, trabalho. de problema, de trabalho. Então alguém chega para você e fala assim, vamos fazer, nós vamos ter que montar essa firma aqui de caminhão. Aí um cara fala assim, então nós vamos ter que ficar carregando o caminhão. Um vê o trabalho de carregar caminhão, descarregar caminhão. E o outro vê a oportunidade de abrir uma firma, de ser patrão. E foi o que vocês viram. Primeiro, vocês falaram, ok, nós estamos na crise, a gente tem que dar uma movida na nossa vida, porque se for ficar do jeito que a gente está, isso não vai ficar bom, não é o que a gente quer. Então, vendo isso. Mas a outra coisa foi ter entendido o suficiente do mercado, então eu acho que isso é importante estar salientando, foi ter entendido o suficiente do mercado para falar assim, não adianta você estar numa casa hoje, e às vezes os clientes chegam para a gente aqui e a gente fica tentando insistir de dar esse tipo de visão para o cliente, mas a gente já viveu isso. A gente já viveu isso. Não adianta você estar numa casa hoje que talvez já está difícil para você suportar aquele pagamento, e sendo que você tem a chance de estar em algo que talvez está te rendendo dinheiro. Você está praticamente morando de graça ou morando bem barato. Sem dívida, igual você falou. Sem dívida, e daqui uns dias está até ganhando dinheiro com aquela casa. Vocês decidiram entrar para essa multifamília. Vocês me contaram, quanto tempo vocês moraram nessa multifamília? Vocês já me contaram isso antes? Quanto tempo então, essa multifamília foi uma coisa engraçada, porque eu estava no mercado na época, eu comecei a ver umas oportunidades que não tinha quando o mercado estava alto. Aí eu cheguei, primeira coisa, eu fui procurar uma pessoa para olhar o meu crédito, vi que o meu crédito não estava muito bom depois dessa crise. Aí eu fui lá, mas eu tinha uma esposa, né? Que o crédito estava ótimo. Eu falei assim, então o que a gente tem que fazer para comprar essa casa? Aí eu olhei ela com 23 anos, assinou a primeira casa tremedeira, assinando o primeiro mortgage, mas aí eu comecei, falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos comprar essa casa aqui, olha, não faz sentido. E fui usando o crédito dela na época, né? E fui comprar uma primeira casa. É correto, é o casal, são vários clientes que nos procuram. Você falou mais uma parte aí que serve de lição para quem está nos ouvindo. Vários são os clientes que nos procuram, que a gente assenta, que às vezes o marido está com um crédito que não está tão muito bom, mas a gente pode fazer a qualificação no nome da esposa, ou vice-versa. Então, para dar uma arrancada na vida, para começar, você tem que ser criativo. Então ela pegou, nós compramos essa primeira casa que nós estávamos pagando, eu acho que, sei lá, $1.400, $1.500 de aluguel. E aí, por nós termos comprar essa casa, e na época 3,5% embaixo, e na época ainda tinha aqueles $8 mil, você lembra? Você comprar a sua primeira casa? Sim. Então, praticamente nós não pagamos nada para entrar nessa casa naquela época, né? Que tinha esse negócio desses $8 mil. E nós acabamos tirando $400 do bolso por mês para morar nessa casa. Quer dizer, facilitou a vida de vocês. Com o aluguel. Com aluguel. Então o aluguel pagava e eu fui tirar $1.400 ou $1.600, eu não lembro. Agora só $400. E foi só $400 do bolso. Aí nós começamos devagarzinho, porque quando você tá lá embaixo, né, é difícil subir outra vez. Mas nós devagarzinho começamos juntos e fomos tudo que eu aprendi no mercado e eu pregava para as outras pessoas, eu comecei a usar elas pela primeira vez, comecei a usar para mim mesmo. Então antes eu tinha o quê? Eu tinha dinheiro, o que eu fui fazer? Comprar, igual ela falou, uma casa grande, com piscina, com isso, é isso que eu queria. Mas eu acho que quando você é novo, as prioridades são diferentes. Mas eu não creio que é só isso. Eu creio que assim, que a gente tem que deixar claro, porque a gente tem clientes que vêm nos procurar e esses são os planos deles. Como a Mariana falou, a gente não pode comparar o capítulo que a pessoa está vivendo com o capítulo de ninguém e nem a sua história, os seus objetivos. Eu realmente gosto de ouvir uma história como a sua, porque vocês estão mostrando assim, olha, talvez você está olhando aí e talvez você está realmente querendo que a sua primeira casa seja a casa dos seus sonhos, mas talvez a sua primeira casa vai ser uma casa que vai te impulsionar para chegar na casa dos seus sonhos. Exatamente. Isso não significa que chegou num outro momento, outra fase da sua vida, que você não vai comprar uma casa que vai ser dos seus sonhos, você não vai ser casa grande, bonita. E não só isso, né, Gia? Porque o sonho também muda. Por exemplo, agora moro numa casa com 6 quartos, porque eu tenho 4 filhos morando comigo. Assim que eles saírem de casa, uma casa de 6 quartos já é muito grande. Uma televisão para esse homem, Jean? A casa de 6 quartos já fica muito grande. Então aí eu já quero, né, uma casa menor, que já dá para mim e para minha esposa. Então a casa ideal muda de acordo com o estágio da tua vida. Com certeza. Então, com isso ficou lindo. Eu achei bem legal. Mas deixa eu perguntar para vocês. Eu entendo que
o business de vocês passou também por algumas fases. Então, vocês montaram esse business assim, e pelo que vocês já me falaram no passado, eu queria que vocês falassem com quem está nos ouvindo hoje, esse business teve uma fase que você estava praticamente rodando o business sozinho, e depois teve uma fase que algo mudou. Me conta como é que foi isso. Então, mudou vários aspectos do business que eu teve que aprender a fazer o business de novo. Só um minutinho. O Willi podia colocar a trilha sonora aqui, Patroas, né? Então, primeiro, quando... trilha sonora agora. Antes da crise, eu lidava mais com clientes americanos. Okay? Então, a minha experiência era lidar com clientes americanos. Quando esse business... Só barbada. W2, social, só coisa. Quando a Mariana entrou junto comigo para me ajudar, que ela... Ali foi uma ajuda muito grande que ela me deu. É igual você falou, ela começou a me apresentar a amigos dela, essas coisas assim, que agora essas pessoas não tinham casas ainda. Okay? Aí eu tive que aprender a lidar com o cliente brasileiro, que é 100% diferente Cada clientela é diferente. Do americano. Então essa foi uma das transformações muito grandes. E a partir desse momento que a Mariana entrou no business, foi uma porque ela faz propaganda, advertising, o que eu sou fraquíssimo. Então, nas coisas que eu era muito fraco, ela adicionou. Mas eu queria ouvir essa parte da história. Então me conta, não sei se foi você ou pode deixar ela contar. Me conta, então você, pelo que eu entendi das histórias que eu ouvi de vocês antes, teve um período que você continuou trabalhando no seu trabalho normal. Queria que você contasse um pouquinho disso pra gente, enquanto o Albert já fazia real estate. Como é que foi esse período? Então, né, depois que nós casamos lá, eu já expliquei já que estava naquela fase que o real estate não estava bombando igual está hoje em dia, né? Então, naquela fase eu tinha um trabalho. Na verdade, eu comecei lá atrás como assistente de dentista, depois fui subindo de cargo, depois eu fui virando manager geral de alguns consultórios dentários. E o meu projeto lá, o que eu fazia com esses consultórios dentários, era fazer crescer em volume, não só de clientes, mas de dinheiro também. E o Albert ficava bravo, porque nesse ramo eu fiquei muito boa. E quando... Você fala nesse ramo de expandir... De dentista, sim. De expandir o consultório dentário. Então, quando nós tivemos o primeiro filho, que foi em 2012... eu peguei uma licença de maternidade, nós já havíamos conversado que eu ia pegar um ano aí de folga, né? Que era suposto eu ficar em casa. Eu não consegui ficar em casa, não nasci pra ficar em casa. Gente, as mulheres que ficam em casa, ó, tiro o chapéu pra vocês, merece o Oscar. Não foi pra mim. Então, fiquei poucos meses e depois os consultórios dentários tudo tentando me empregar. E o Albert, não, chega, pra que você vai trabalhar nisso? Vem comigo trabalhar no real estate. Isso foi em 2012. E você aí resistiu? eu falei, de jeito nenhum. Não vou, continuo te ajudando. Que naquela época eu acho que é fundamental. Eu acho que assim, a esposa ou o esposo também, né? Que vai lá e ajuda o seu esposo no whatever job que eles fazem, eu acho que é essencial, né? Faz parte do matrimônio, faz parte desse apoio. E eu vejo, o Albert sempre fala isso, cara, quando a Mariana nem trabalhava no real estate, eu só falava de real estate, aonde eu ia perguntava quem não tinha casa, já passava o cartãozinho dele. Então, a gente sempre trabalhou como um time, né? Independentemente de eu estar fazendo parte da Invest Realty ou não. Então, naquela época, para ser bem sincero, era muito conveniente esse outro trabalho, porque tem seguro de saúde, o salário certinho, blá, blá, blá. Aí que vocês precisavam dessa estabilidade. Exatamente. Então, eu continuei lá no meu trabalho e ele continuou no real estate. Aí, em 2015, teve o segundo filho. Tirei licença maternidade de novo. E o Albert, dessa vez eu não deixo você voltar a trabalhar com isso. E a Diane, né, sua esposa, deve saber bem disso. Eu falei assim, gente, trabalhar com o marido, ainda mais eu que não sou muito boazinha nem nada, né? Aí eu falei assim, eu não sei como que isso vai funcionar, né? Passar o dia, a noite, aí tem aquele receio, né? Que você também quer ter uma relação saudável. E eu falei assim, será que isso vai dar certo? E quando foi em 2015, o Albert
sempre fica rindo, né? Que os dentistas fingiam que ia lá visitar o meu filho quando ele nasceu e cada hora numa proposta de trabalho. Aí eu ficava com ele, ó, você vai ter que bater essa. Bando de dentista à toa. Deixa ele. Tava lá em casa toda hora, o seu filho. Ô, Marina, você não quer voltar a trabalhar? Não, já tá grandinha, tem até dente. Aí naquela época eu falei, olha, o negócio é o seguinte, entra no real estate, mas a gente vai ter que colocar umas regrinhas aí, né? Como sempre. E naquela época ele trabalhava praticamente sozinho. Né? Não tinha outro corretor e ele sempre falava, não quero outro corretor, é muita dor de cabeça, não vai ter um retorno financeiro, não vejo. Então eu já falei com ele, eu já penso diferente. O meu goal com a Invest Realty já era fazer praticamente o que eu fazia nos consultórios dentários, né? Falei, vamos conseguir as pessoas que trabalham em regiões diferentes, que falam línguas diferentes, para a gente poder estar ajudando a comunidade a um todo. Sim. Então, o goal sempre foi, vamos... Ah, Mariana, você conhece Peabody bem? Não conheço, mas eu tenho um corretor lá que conhece. Sim. Mariana, você conhece Worcester bem? Não conheço, mas eu tenho uma corretora lá que conhece. Então, o meu goal era sempre a gente ser o experts, né, no Massachusetts e New Hampshire. E é impossível, Jean, eu falo isso para alguns corretores, é impossível a gente hoje em dia falar, olha, vou mostrar uma casa 2h30 de distância e eu conheço aquela região. Não tem como conhecer. Né? Então, assim, eu sempre considero melhor para o próprio cliente ele trabalhar com uma pessoa local. Então, quando ele vem na gente... Exatamente. A pessoa tem conhecimento até daquele porque lugar ali. O expert, a palavra já diz, né? Porque o Gia tem uma história que ele fala que ele foi fazer tinha uma massagem, sei lá, e a mulher tinha lá expert em... Tinha 15 tipos de massagem. Como que você é expert em 15 tipos? Como é que você pode ser especialista naquilo tudo? Você tem que ter esse conhecimento local. Sim. Então, assim, o que eu via tinha uma necessidade. Não tinha muita no North Shore ali perto, na divisa ali de Lowell, né? Não tinha imobiliária brasileira. Naquela época, na verdade, eram pouquíssimas imobiliárias brasileiras que existiam. Tinha nenhum ali. Tinha só o Paulo Maia, né? Lá em mas em Pablo Maia em Frame, mas eu tô falando mas não tinha na nenhuma nossa área outra. ali de Lowell, Southern New Hampshire, não tinha nenhuma. Sim, e eu sempre falava, olha, vamos pegar um corretor aqui de Lowell, agora vamos pegar um corretor lá do South Shore, agora vamos pegar... Por quê? Porque o goal era esse, era trazer as pessoas, ajudar as pessoas a se qualificarem e depois ter certeza que a pessoa que estivesse representando eles na compra ia saber indicar escolas, saber indicar os bairros que eram bons naquela cidade. E eu acho que realmente foi aí que a gente foi achando o nosso sucesso dentro do real estate. E deixa eu te perguntar, aproveitar que essa semana é no Dia das Mães, e a gente já está no finalzinho desse nosso primeiro segmento aqui. Você falou que em 2012 você teve teu primeiro filho, em 2015 você teve o segundo, foi quando você começou a trabalhar com o Albert. Uhum. E como que foi você fazer essa transição? Gente, trabalho, 2 meninos pequenos, marido, como é que foi isso? Essa é uma realidade muito grande da gente aqui, sim, né? Você trabalhar e filhos, e como a gente já tinha falado no começo, que nem o Albert falou, que ele não tinha problema em trabalhar final de semana até os filhos nascerem. Né? Aí começou a ser problema. Como é que foi essa transição, essa administração? Olha, eu acho que seria dificílimo se não fosse pelo suporte da família. Então, graças a Deus, eu sempre tive a minha família perto, né? O Albert com a família dele. E a gente sempre teve muito suporte. Eu sempre tive um propósito. Eu sou uma pessoa muito de goal-oriented. Uhum. Então, eu sabia onde eu queria chegar e eu sabia as pessoas que eu podia contar para me ajudar até lá. Então, eu tinha pessoas que estavam certas de buscar meus filhos na escola. Nos fins de semana, alguns anos, né, 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente estava super busy no real estate e estávamos nós dois super busy e meu filho passou assim, minha filha passou 6 meses sem eu poder ir em uma aula de balé dela, mas eu fui na apresentação, eu falei assim, nossa, caramba, não fui nem uma aula. Mas ela ficou super feliz na hora que me viu na apresentação, então entendeu? Você vai ajeitando conforme dá, vai dançando então, conforme a música. E uma coisa também que eu aprendi, né, não só como no motherhood, mas na vida também, não é só a quantidade de tempo que você passa, é a qualidade. Sim. Então, eu vejo várias mães, eu não faria isso, eu não trabalharia no fim de semana, poxa, eu trabalho. Mas quando eu estou com meus filhos, a gente tem qualidade de tempo. Né? Então, é uma coisa que a gente, nesse ramo que nós trabalhamos, que realmente a gente trabalha 7 dias por semana, não tem um dia certo de folga, eu acho que quando nós estamos com as crianças, é realmente fazer esse tempo contar, né? Não é lá ficar na frente da televisão de um canto ou no outro. No telefone, jogando videogame. Sim. Olha, eu dou testemunho aqui do que eu convivo com vocês, eu acho que já faz uns 3 anos, faz o quê? Uns 2, 3 anos que a gente trabalha junto de perto. Que a gente está junto de perto, sim, mesmo. Não, tem porque faz 3 anos que a gente está aqui. Talvez tem mais um pouco, tem sim. Mais. E assim, nesse tempo que a gente tem trabalhado mais
de perto, eu tenho visto assim a dedicação suas, não só um com o outro, com a família, mas também com os profissionais que trabalham com vocês, com os corretores que estão lá com vocês. Vejo vocês saindo de férias, levando o time de vocês da Invest Realty. Eu vejo vocês fazendo reuniões lá que vocês estão juntos para celebrar, para estar juntos. Então, a gente aqui na Tower tem aprendido com vocês também nisso, vendo o exemplo de vocês nisso. Nós vamos só cortar aí, Willy? Como é que tá aí? Nós vamos dar uma cortada. Vamos encerrar esse segmento. Para a gente começar o próximo parte desse podcast. E o nosso objetivo aqui na próxima parte é falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário mesmo. Então, aguarde, clica aí no próximo link. Segue a gente. Compartilha, manda pros amigos. Você sabe que vocês estão ouvindo a voz do Willy e o Willy... Não dá pra ouvir, não, ele não tá com o microfone. Ele não tem microfone. Nós vamos ter que arrumar uma voz. Nós vamos ter que olhar... Vou ter que dar um microfone de lapela pra ele lá. Ele vai ser o Lombardi. Não tinha lá o programa, o Lombardi. É o Lombardi. Tem o nosso Lombardi também, que ele fica falando ali, ninguém escuta. Então tá. Valeu, até gente. A próxima, então. Vamos segue a gente agora. aí. Obrigado. Até mais.